Não me venham com essa história que o Santos empatou porque jogou em São Paulo, porque jogou no Allianz Parque. Esse time do Santos, ele tem dificuldade para vencer em Santos, em São Paulo, no Rio, no Ceará, no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal, em Marte, em Júpiter. Esses caras não ganham de ninguém. Bando de jogador preguiçoso. Eu tenho vergonha, viu, Thiago? Eu tava falando com o Thiago fora do ar. E dizia pra ele: Thiago, olha, eu fui dormir tarde porque eu fiquei matutando na minha cabeça. Falei, cara, não é possível que esse time do Santos não consegue ganhar de ninguém, cara. Mas não é que não ganha de ninguém. Você que é torcedor do Santos, que é santista, assim como eu, assim como o Thiago, né? Apaixonado. Não é questão de não ganhar. É questão de não merecer ganhar, entende? A gente não chuta uma bola pro gol, cara. Entendeu? É isso que irrita. Não tem um jogador tirando a bola do Tiquinho Soares e o cabeceio do Roleiser. Nada mais, cara. Nada mais. É uma pobreza. Sabe? Absurdo esse time do Santos Futebol Clube. Como que os caras treinam, cara? 7 dias. 6, vai. 6 dias. Vamos tirar o dia da folga e vamos tirar o dia do jogo. Eles treinaram terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 6 dias de treinamento para fazer aquilo. E aí quando você pergunta pro treinador o que ele viu de evolução de um jogo para outro, o que ele conseguiu trabalhar na semana de treino, o cara fala em alto bom som que utilizou a semana para recuperar os jogadores. Mas não é possível, pô. Não é possível. Esses caras estão fazendo o quê? Estão lutando MMA na folga, pô. Lutador de MMA que precisa de 3, 4 meses de uma luta para outra. Não é possível, cara. O que está acontecendo no Santos Futebol Clube? Esses caras estão lutando MMA? Que recuperação é essa que precisa de 6 dias para recuperar de um jogo para o outro? Aí vem o presidente com óleo de peroba danada e me fala que... Por que você quer saber se eu tô preocupado ou não? Isso aí não vai mudar nada. Não vai mudar pra você, Marcelo Teixeira. Eu vou até me controlar, viu, gente? Eu vou até me controlar aqui, porque, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Sem mais delongas, um abraço a todos vocês. 011 99 281 3009 é o WhatsApp da varanda mais famosa do Brasil. Quero agradecer o público do Varanda que ontem, olha que espetáculo. Foram 2 emoções ontem. A emoção de estar no Allianz Parque e ver a festa linda da torcida do Santos. De novo, parabéns. Parabéns. Esse time não merece a torcida que tem. Parabéns de verdade, de coração. Fiquei emocionado ontem várias vezes de ver a torcida do Santos fazendo a festa que fez no Allianz Parque. Uma pena ter esse time covarde, preguiçoso, representando essa camisa do Santos. Uma pena. 2, quero agradecer o público maravilhoso do Varanda Futebol Debate, que proporcionou uma audiência espetacular para o Varanda. Mais de 360 mil varandeiros, 360 mil aparelhos conectados, mais de 20 mil pessoas simultâneas na live do Varanda. Obrigado, mais um recorde da varanda mais famosa do Brasil. Sem mais delongas, vamos chamar o setorista do Peixão, craque da notícia, Thiago Jordão. Alô, alô, Thiago Jordão, grande abraço, grande dia pra você. Tá tudo bem contigo, Thiago Jordão? Os destaques do Santos ao vivo no programa Redação Varanda. Muito bom dia pra você. Grande dia para você também, Marcão. Um bom dia para os nossos amigos varandeiros. Começar o programa agradecendo a audiência espetacular na noite de ontem, Marcão. Transmissão sensacional, mais de 360 mil visualizações, Marcão. Assim, excelente. Eu cheguei em casa, eu fiquei emocionado assim como você, Marcão. E também feliz pela torcida do Santos, que fez uma festa assim
ensurdecedora no Allianz Parque ontem, Marcão, e é o que comentávamos. Se tivesse 40 mil ingressos tinham sido vendidos, se tivesse 50 tinham sido vendidos. O santista não teve medo ontem, deu a cara a tapa, né, Marcão? Fez a sua parte, coisa que o Santos em campo infelizmente não fez, né, Marcão? E um destaque inicial, vamos trazer os números do jogo, vamos mostrar o que o Kleber Xavier diz tanto na sua coletiva. O Kleber Xavier, que pela sua terceira coletiva seguida disse que é preciso melhorar os números, é preciso melhorar as finalizações, e olha, ele tem razão, mas confesso que ontem, quando ele repetiu isso de novo, Marcão, me irritou, porque nada adianta você apenas apresentar o problema e não falar o que você está fazendo para resolver, não é mesmo? Também traremos a tabela do Campeonato Brasileirão após o encerramento da 8ª rodada. O Santos, que contra o Ceará encerrou a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Comentaremos também tudo sobre as mudanças que o Kleber Xavier promoveu na equipe, seja antes do jogo e também durante a partida. E mais uma vez parabenizar e agradecer os amigos varandeiros. Tá aí o Thiago Jordão com os destaques iniciais aqui do Santos Futebol Clube. Você falou aí, Thiago, que demorou para dormir também, né? Eu acho que isso aconteceu com grande parte da torcida. É claro que ontem chegou em casa, porque tem aquela questão, né, de baixar a adrenalina, né, Thiago? Seria muito legal você chegar em casa, tomar um banho e dormir, né? Mas não é assim que funciona, né? Você chega em casa, vai tomar um banho, aí postar de cabeça inchada, até baixar a adrenalina demora alguns momentos, né? Você vai ainda ver alguma coisa. O Thiago mesmo me mandou arte, era quase 1h30 da manhã, não é isso, Thiago? Você ainda chegou em casa, ainda teve que fazer algumas artes pro programa de hoje. Eu vou lá, ainda escuto um pouco da entrevista coletiva do Kleber Xavier. Você fica vendo ali algumas situações que enviam pra você da festa da torcida. Então você demora ali pra pegar no sono, né? E Thiago, a situação do Santos é muito complicada. Quero já entrar no jogo de ontem, Thiago Jordão. Revendo os melhores momentos. O Santos teve 2 chances claras de gol, né? Aquele lance do Tiquinho Soares, um belo passe do Roleiser, e ele domina e bate, o goleiro defende. E a segunda bola clara de gol foi o Roleiser, né? Foi o lance do Roleiser de cabeça, que a bola passa ali triscando a trave do Fernando Miguel. Muito pouco, né, Thiago Jordão? Muito pouco para um time que precisava vencer. Uma partida burocrática do Aderlan, uma partida muito ruim do nosso meio-campo, Tomás Rincon e também do Gabriel Bontempo. Uma partida razoável para boa do Roleiser. Foi o jogador mais lúcido do Santos Futebol Clube ontem. Foi aquele jogador que mais tentou. Uma partida horrorosa do Tassiano. Uma partida regular do Soteldo. Que é aquele velho negócio, Jordão. Ninguém pode falar que o Soteldo se esconde do jogo. Isso aí não dá pra dizer. Agora é um jogador que não finaliza, né, Jordão? E não tem força na perna. A verdade é essa. Erra muito o último passo o Soteldo. Eu hoje nem quero pegar muito no pé do Soteldo. Eu brinco muito com o Soteldo, né? Soteldo, eu costumo brincar com o Soteldo. Mas, Thiago, a mediocridade é tão grande que eu nem quero cornetar o Soteldo hoje, nem o Roleiser, sabe? Porque a mediocridade desse elenco do Santos, ele tem se mostrado ser tão grande que eu não vou nem brincar aqui com aqueles 2 jogadores que são, talvez, os únicos, né? Que podem fazer alguma coisa nesse elenco do Santos Futebol Clube. Tiquinho Soares maltrata a bola muitas vezes, a verdade é essa. E é um time do Santos muito pobre, viu, Thiago Jordão? Entrou o Léo Godoy no segundo tempo, foi melhor. Agora, se você colocar o Léo Godoy pra jogar domingo, na segunda-feira a gente tá pedindo o Aderlan. Entrou o Tomás Rincon, o torcedor sentiu saudade do Schmidt. Entrou o Bontempo, o torcedor lembrou do Pituca. A verdade é essa. Você troca 6 por meia dúzia, não muda nada, pô. Não muda nada, Thiago Jordão. Então ontem eu quero destacar aqui o Gabriel Brazão. Gabriel Brazão que fez um grande jogo, o Roleiser e o Soteldo, e olhe lá. Agora, o Soteldo tem que ficar o dia todo trabalhando, Thiago. Finalização, o cara não sabe chutar pro gol, pô. Jogador profissional não pode. Não tem força na perna, pô. Faltou Nescau no leite do Soteldo quando ele era pequeno, pô. Faltou Todinho pro Soteldo quando ele era pequeno, ele ainda é, né? Quando ele era novinho. Entendeu, Thiago? Então, David Washington, munhaca danada, uma preguiça danada do tal do David Washington, preguiçoso. Colocar o Verón em campo pra mudar o jogo é uma barbaridade do treinador Kleber Xavier, e um time totalmente bagunçado, Jordão. Ontem nós tivemos, você vai trazer os números aí? Tivemos inúmeros escanteios. Eu ouso dizer que foram mais de 10, 12 escanteios. Daqui a pouco você mostra os números. Pô, os caras não acertam cruzamento. Álvaro Barreal, Roleiser, Soteldo.
3 cobradores diferentes, os caras não acertam a cabeça de um zagueiro, pô. Nós não ganhamos uma bola pelo alto. Só ganhamos uma, que eu lembro que foi o Roleiser, mas a bola em andamento. Teve uma bola parada que o Santos Futebol Clube ganhou no alto do William Machado ou do Marlon, pô. Então, como que você ganha o jogo assim, Thiago Jordão? Fala pra mim. Como que você vai ganhar o jogo assim? Não dá nem pra dizer que o Santos mereceu. Teve bola na trave, bola pingando na linha, nada. Defesaças do goleiro, nada, meu amigo. Empate justo, Thiago Jordão. Lamentável, Santos. Lamentável o Santos, Marcão, muito lamentável. E você comentou a questão do Soteldo. De fato, ele e o Roleiser também vejo que são os únicos, Marcão, que parecem que querem algo nesse time. Só que é muito pouco ainda assim. Porque eu até comentava com o Elias Russo ontem, depois, quando a gente deixava as tribunas de imprensa do Allianz Parque, Marcão. Pô, será possível que o fato do Soteldo chutar fraco é mesmo só a sua altura? Será que não falta treino? Porque eu até mencionei, posso ter exagerado, eu falei assim, o Messi é pequeno e chuta forte, pô. O Madison, pra não ir tão longe citando o Messi, o Madison de 2010, 2009, ele era pequeno também e chutava forte, pô. O que acontece com o Soteldo, meu? Ô, fica difícil, Marcão. O Santos chega no ataque, só é cruzamento na área, cruzamento na área, cruzamento. Ontem o Santos tentou 35 cruzamentos, Marcão. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? Cadê a criatividade? O time treinou mesmo? Ele falou que queria recuperar os jogadores, mas o que aconteceu? Eles estavam subindo a serra e sofreram um acidente? O avião caiu, a gente não ficou sabendo? O que é isso? Recuperar o quê? Eles se recuperam o dia todo. Eles não são trabalhadores que trabalham 8 horas. Pô, e eu também destaco, Marcão, a partida do Escobar ontem. Achei que ele fez uma partida muito boa. O Escobar salvou o Santos num contra-ataque, salvo engano, puxado pelo Pedro Henrique, que ele consegue antecipar... Pelo Pedro Henrique não, desculpa. Pelo Rômulo, no final do jogo. Que o Rômulo, ele tenta fazer a arrancada. Marcão, o Escobar sai do meio de campo, recompondo, corre, chega antes do seu adversário e recupera a bola, Marcão. Assim, se todo o time tivesse a mesma disposição do Escobar e do Gabriel Brazão, esse time era diferente, Marcão. Essa que é a grande verdade. E agora, eu não entendo também o porquê, eu particularmente já perdi a paciência com o Tassiano, Marcão. A gente tenta brincar, falar do Tassigol, é o Tassitanos, como os amigos também comentam no chat, mas, Marcão, a verdade é que não dá. Pra que serve o Tassiano? O que o Tassiano fez ontem, gente? Pra que serve o David Washington? Tô muito decepcionado com o David Washington. Ele entra e nada faz. É impressionante. E aí eu fico mais indignado ainda, porque a gente tem um garoto muito promissor nas categorias de base, que é o Luca Meirelles, que não recebeu, Marcão, 1 minuto jogando como atacante. Toda vez que ele entrou pelo Santos, nunca foi na dele. Por que não testar? Eu prefiro que o treinador peque pelo excesso do que pecar pela omissão, Marcão. É sempre lateral por lateral, volante por volante, é ponta por ponta, atacante por atacante. Pô, tento diferente, meu. Você não falou que ia mudar taticamente? Você não falou que se prendia a um único esquema? Tenta então, prova. Não leva palavras ao vento, Marcão. E outra coisa que me indignou muito ontem foi quando o DJ Malucão falou pro torcedor colaborar com o clube. Faça-me o favor, né? Colaborem vocês, Marcão. Tava frio da conta, para um time que não corre, um time mal postado, sem meio campo, um ataque ridículo. Tiquinho Soares não ganha uma no ataque do Santos, de novo furando cruzamentos na área, Marcão. Fica difícil, então. Quem tem que colaborar são esses jogadores que só envergonham a camisa sagrada do Peixe. Tá aí o Thiago Jordão. Eu acho que essa palavra é verdadeira, viu, Thiago? Envergonha. Eu tô envergonhado, sabe, gente? Eu confesso pra vocês que eu tô com vergonha. Né? A gente que tem um repertório grande pra fazer os programas pra vocês, eu acho que vai chegando uma hora que a gente vai ficando envergonhado. Eu acho que esse termo, ele cabe muito bem, Jordão. Eu tô envergonhado. Vergonha essa que falta pro nosso presidente, né? Que tem óleo de peroba. Vergonha essa que falta pros jogadores. Vergonha essa que falta pro Kleber Xavier, que deu uma entrevista pífia lá também, né? O que eu posso falar do Kleber Xavier? Eu vou pedir a cabeça do Kleber Xavier aqui. Eu vou pedir pra gente contratar mais um treinador que não vai durar 2, 3 meses de novo. É isso? Que sigam com o cara agora. Que sigam com ele. Vamos ver o que acontece. E vai tomar pancada domingo. Ou alguém acha que o Santos pode até... Futebol permite ali você ter uma zebra e tal, mas... O santista que vai ver o jogo domingo... Pô, o cara já tá preocupado antes, pô. E olha, ele tem que se precaver, Thiago Jordão.
Pra não ser goleado, viu? Pra que os caras não repitam o 7-1, Thiago Jordão. A verdade é essa. Defesa que não sai do chão. Meio campo que não marca nada. Ataque que não machuca ninguém. Eu não duvido que o Corinthians possa vencer o Santos por 7-1 domingo, não. Time preguiçoso. Treinador que é estagiário. Com 60 e poucos anos de idade. 24 anos como auxiliar do Tite. Não duvido que o Santos, domingo, seja goleado por 7-1 do nosso rival. Presidente que falar do Marcelo Teixeira, né, cara? Decepção? Não. Ninguém tá decepcionado. Um bom santista que sabe o que foi Marcelo de 2000 a 2009, não está decepcionado com o Marcelo Teixeira, né? Isso aí é loucura, né? Todo mundo sabia o que o Marcelo era capaz de fazer na gestão do Santos, né? Todo mundo sabia. Só que acreditaram, aí o Pedro Martins tinha razão, né? Acreditaram no quê? Na nostalgia, né? Acreditaram na superstição, acreditaram... Tá aí, né? Tá aí o Marcelo Teixeira. O Thiago Silva, ele manda um superchat aqui, Thiago, que eu quero discutir. Esse time é pior que o de 2023. Tá dizendo aqui o Thiago da Silva. E eu tava pensando isso. Thiago Silva mandou mais um superchat. Marcão, a verdade é que caímos de novo. Eu tava voltando do Allianz Parque, Thiago, eu tava pensando isso, cara. Eu cheguei no Allianz Parque dizendo e pensando comigo, esse time não é pior que o de 2023, Thiago. Eu saí do Allianz Parque pensando, esse time é sim pior que o de 2023. Porque o time de 2023, Thiago, ele chutava pro gol. Você tinha lá o Marcos Leonardo que batia pro gol, você tinha outros jogadores que tentavam, chutavam. Esse time não chuta pro gol, Thiago. Sabe aquela brincadeira que a bola para na linha e o cara tem que ficar soprando? Sabe essa brincadeira? É o Santos, cara. A impressão que dá, Thiago, Jordão e amigos curtindo o Varanda, é que a bola não vai passar. É que os caras não têm força pra chutar uma bola, cara. É que nem você vê jogo de criança, vê jogo do Santos. Então, meu caro Jordão, eu acho que hoje esse time é pior que o de 2023, sim. Infelizmente. Eu também acho, Marcão. Eu também acho. Sim, com o nome dos jogadores pode não ser, Marcão, mas em campo é assustador. Assustador. Porque, Marcão, a gente foi pior que todos os nossos adversários, exceção nos 30 primeiros minutos de jogo contra o Atlético Mineiro, quando o Santos conseguiu fazer 2 gols. Exceto isso, o Santos perdeu todas as disputas no meio-campo contra todos os seus adversários, sendo adversário do G4 do Campeonato Brasileiro, do G10 ou até mesmo do Z4, que é o caso do Vasco da Gama, Marcão. Olha, inacreditável. É inacreditável. Aquele time de 2023 ainda nos deu a alegria de ganhar do Flamengo, do Palmeiras, conseguiu fazer bons resultados fora de casa, ganhou os jogos em casa. E esse time ganha de quem? Esse time, Marcão, se for jogar contra o... E pega na sequência, hein? Depois da parada mundial, é Flamengo e Palmeiras na sequência. Deus me livre de imaginar o que vai acontecer, Marcão, se esse time não mudar drasticamente. Não é que o Santos tem que mudar um pouquinho, mudar uma coisa ali, mudar... Não, tem que mudar tudo, muda tudo, dá tempo ainda. Será que ninguém acorda? Não tem ninguém prestando atenção? Me surpreende também uma palavra do Kleber Xavier na coletiva. Teve um colega de imprensa, Marcão, que perguntou se ele sabia que esse time do Santos tem um desempenho pior do que o time que caiu. E o Kleber Xavier disse que não. Ora, será que o Marcelo Teixeira não avisou ele? Falou assim, seguinte, você tá assumindo o Santos, a gente tá fazendo uma campanha pior do que aquele time que caiu. Só pra te avisar, tudo bem? Como é que o técnico do Santos não sabe que esse time tem um futebol pior do que o time que já caiu? Alguém tem que avisar ele lá, pô. Ô Pedro Martins, ô Marcelo Teixeira, avisa o cara, meu. Mostra pra ele. O departamento de scout do Santos serve pra quê também? Pra que serve o departamento de scout? Ô Marcão, um rapaz perguntou antes de mim lá na pergunta, um colega de imprensa falou, olha, o Santos é um time que cria pouco. Era uma das perguntas que eu gostaria de fazer. Você tem um plano de ação pra isso? E o Kleber Xavier fica jogando palavras ao vento, falando que tá trabalhou na semana, e isso, e aquilo. Cara, mostra isso no jogo. Ou pelo menos fala a verdade. Não é mesmo? Quando eu perguntei pra ele se ele viu alguma evolução no time, Marcão, e ele responde
de que vê que o Santos chegou melhor no último terço. Ô, meu amigo, eu não sou burro, desculpa a palavra. Eu não sou burro, eu assisti o jogo. Melhorou em que no último terço, Marcão? O Santos regrediu ontem. Melhorou em que? Fala a verdade. Não tira o torcedor do Santos de idiota. O torcedor do Santos viu o jogo, entende de futebol. Pô, Marcão, isso me indigna demais. E a arrogância do nosso presidente Marcelo Pirillo Teixeira é inacreditável. Ele vira e falar, Marcão, o que vai adiantar eu falar pra vocês que eu tô preocupado com a situação? Ué, se você não tá preocupado que é o presidente, ferrou, pô. Ferrou. Mas eu duvido que se tivesse ali, se fosse Santos, tirar o Futebol Clube e colocar Santos, Santa Cecília, Marcão, a gente tava no mínimo no G4.